Pergunta número 1. Como foi o processo de criação do Departamento de Artes Cênicas? Bom, eu vou contar uma história sem H, porque alguém já disse que a nossa memória é uma ilha de edição, não é? Então, está editado aqui na minha memória o que aconteceu. Eu cheguei em Brasília em julho de 1971. E Brasília é uma cidade que nasceu já com história, não é? Porque juntou-se o mundo aqui e o mundo trouxe a sua história. Cada um de nós trouxe aqui a sua história. Então, Brasília já começou com uma história muito forte, não é? Nós tivemos aqui um ambiente cultural muito bom, com espetáculos muito interessantes. Um convênio que nós tínhamos com Itamaraty trouxe grupos muito bons aqui. E o teatro aqui já começou com uma base boa, com a Silvia Ortoff, Laís Aderne, não é? Já tínhamos aqui uma história teatral também. Eu fui assessor de teatro da Fundação Cultural e tinha criado aqui com Graziela Rodrigues a Ensaio Teatro e Dança, que foi a primeira escola de teatro e a primeira de dança contemporânea aqui. Logo depois veio o Dulcina, que eu também participei do início do Dulcina, fui o primeiro chefe de departamento de teatro do Dulcina, e por causa dessa experiência, na universidade fui chamado pela Helena Barcelos para ministrar alguns cursos de extensão, que na época era possível dar créditos para os alunos de artes cênicas com extensão. Então, para dar um quadro de como é que estava na universidade, eu sempre tenho uma frase que é: eu cheguei, era professor de teatro, do curso de Educação Artística, do Departamento de Desenho, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Bom, a chefe do Departamento de Desenho era a professora Grace Freitas. A Grace me chamou para ser o seu vice-chefe. E nessa vice-chefia urdimos o Instituto de Artes. E qual era a função do Instituto de Artes? O Instituto de Artes era basicamente para juntar novamente as artes. Cada arte estava num ambiente diferente, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, na comunicação, no Instituto de Letras. Era uma confusão enorme, dividir para governar. Então, a intenção era juntar essas artes. E tinha já o departamento de música, famoso, o departamento de desenho, o desenho industrial, mas não tinha o departamento de teatro. E a Graça, então, me pergunta: por que não criar o departamento de teatro? Graça, eu sou atualmente o único departamento, o capitão de fragata já demitiu Helena Barcelos loucamente, então eu estou sozinho aqui. Ela: bom, mas podemos começar. Aí fiz lá a minha reunião no espelho, né, com todos os professores de teatro do departamento, e falei: bom, então vamos enfrentar essa, vamos ver o que é possível fazer, né? E começamos então essa batalha. Fomos verificando quem eram os já contratados da universidade que podiam dar algum curso. Encontramos lá o GEDUMB e também o Indança. E o Indança estava morando na Universidade de Brasília. E tínhamos lá o Luiz Mendonça, a Márcia Duarte, que eu pude então chamá-los e transformar o contrato deles
de funcionários para professor. A Márcia depois fez curso mais tarde e foi concursada. E aí então começou esse embrião do departamento. Primeiramente pensamos em departamento de teatro, e eu sugeri então uma coisa mais ampla, departamento de artes cênicas, porque aí todas as artes cênicas podiam estar dentro desse departamento, né? Como a dança, circo, etc. Que a dança depois entrou fortemente, o circo acho que ainda não, mas todas as artes cênicas podiam estar envolvidas aí. Começamos então a regimentar alguns outros professores. A Ana Vicentini veio nos dar uma ajuda imensa, não é? Porque ela coordenou toda a construção da nossa grade horária, nossa grade de disciplinas, né? Coordenou toda a discussão e depois organizou isso aí tudo. E fomos tentando contratar mais professores. Fiz uma greve de fome na reitoria para contratar a Laís Aderne, e as batalhas continuaram e fomos então aí criando o Instituto de Artes e dentro do Instituto de Artes o Departamento de Artes Cênicas. Então, espero que tenha sido uma história do início do departamento. Minha trajetória no departamento. Bom, essa trajetória começou antes do departamento, no departamento de desenho. Depois fui um dos fundadores do Departamento de Artes Cênicas. E na universidade eu tive uma experiência extraordinária. Administrativamente eu fui subchefe do Departamento de Desenho, primeiro chefe do Departamento de Cênicas, representei o Departamento de Cênicas no Instituto de Artes. No Instituto de Artes eu substituí a Grace Freitas várias vezes, representei o Departamento de Cênicas no Instituto de Artes e o Instituto de Artes na universidade. Fui do Conselho Universitário e depois, mais tarde, fui também decano de extensão, que também aí participei de todos os conselhos da universidade. Fui também da ADUNB, num momento importante da ADUNB, da redemocratização da universidade. Representei o Instituto de Artes na criação da Lei Áurea da universidade. Eu participei aí do regimento da universidade. Então, administrativamente, percorri todos esses caminhos e pude conhecer a universidade por dentro, né? Desde o departamento até o decanato de extensão. Como professor, foi uma maravilha, porque no início, éramos poucos, dei encenação, interpretação para câmera, direção, e depois fiquei mais longo tempo. Primeiro em OBTD, que era a Oficina Básica de Teatro e Dança, no Departamento de Desenho, e depois eu sugeri mudar esse nome para a Oficina Básica de Artes Cênicas, para ampliar um pouco na criação do departamento. Então eu dava aula na oficina e dava interpretação 3. Eu pegava as turmas no iniciozinho e quase no final, faltando só a interpretação 4. Então, também a experiência como professor foi extraordinária. O contato com os alunos, o contato com os meus colegas, as discussões acadêmicas, participei de várias bancas.
Então, foi sem sombra de dúvida, a maior experiência da minha vida. A relação da criação do departamento com o desenvolvimento artístico, cultural e educacional em Brasília. Bom, Brasília já tinha uma história importante, né? A história de todos nós que viemos para cá, já começamos de um outro patamar. Tínhamos um movimento teatral extremamente grande. Quando criamos a Federação de Teatro Amador, e depois a FETADIF em Brasília, a Federação Local, quando vimos as inscrições da federação, eram mais de 40 grupos espalhados por todas as cidades satélites, etc. Então já era um movimento extremamente importante. E eu tive a sorte de participar do início da evolução da educação teatral em Brasília, porque a Ensaio Teatro e Dança, que eu criei com Graziella, foi a primeira escola de teatro e dança contemporânea na cidade. Logo depois veio o Dulcina, que eu também participei lá, e em seguida já tinha o trabalho da Helena Barcelos e na educação artística, e depois com o Departamento de Artes Cênicas, e essa evolução toda que tivemos aí depois disso. Obviamente que mudou o pensamento sobre as artes cênicas no Distrito Federal, sem sombra de dúvida. Temos um raciocínio acadêmico sobre a criação extremamente importante e uma evolução artística também, porque todas essas escolas tinham um foco extremamente importante na prática. A grande maioria delas foi iniciada por artistas. E esses artistas, obviamente, influenciaram toda a criação na cidade. Hoje, por exemplo, não há um espetáculo teatral ou uma publicidade ou um vídeo ou um filme, e temos aí uma produção cinematográfica importante na cidade. Não há um só desses produtos que não tenha um aluno da universidade, ou um aluno do Dulcina, ou o nosso antigo aluno da Ensaio. Então, esses alunos que passaram por um processo, né, que passaram por uma escola, obviamente que levam a essas produções uma outra qualidade, né, pelo menos uma qualidade de experiência, de pensamento, né? E isso aí, obviamente, que melhorou a nossa produção. Nós já tínhamos uma produção importante, com bons, excelentes nomes e diretores, etc., mas, obviamente, que esses alunos, principalmente os mais jovens que passaram por tudo isso, trouxeram para essa produção uma qualidade extremamente importante. Então, acho que hoje, com um departamento com uma quantidade grande de professores e já mais aprofundado academicamente, já temos doutores, já temos uma pesquisa também muito importante. Eu, por exemplo, que fiquei nessa criação de departamentos e na administração, etc., não pude academicamente ter um progresso muito grande, mas fui reconhecido com notório saber, depois com o professor emérito, então se justifica um pouco a minha participação aí. Mas evoluímos imensamente em todas as áreas
das artes cênicas, principalmente por causa das escolas. Quarta pergunta, memórias importantes. São imensas as memórias importantes que eu tive aí na universidade. Bom, vamos começar então pela aprovação do IDA e do SEM no Conselho Universitário. Foram 2 dias extraordinários. A gente vê o nosso esforço, o esforço de toda a equipe nessa aprovação do nosso currículo, no nome do nosso departamento, de uma aprovação da existência. A partir daí, existia o Instituto de Artes, existia o Departamento de Artes Cênicas. Isso foi uma grande vitória. Pouco antes disso, teve também a vitória da minha greve de fome, lá com o vice-reitor Timothy, que era quem resolvia as contratações na época, para contratar a professora Laís Aderne. Foi um dia inteiro de greve de fome, graças a Deus um dia só, e no final aprovou-se a contratação da Laís. Foi também uma outra grande vitória. Depois de 14 anos da existência do departamento, também um momento extraordinário foi a inauguração do nosso prédio. Estive à frente da concepção do prédio de cênicas e, obviamente, nada foi exatamente como imaginamos, mas temos atualmente o nosso prédio, a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, não é? Que, com todos os problemas, é também uma vitória extraordinária. Um outro momento importante foi a criação do Cometa Cenas. Eu tive a felicidade de criar o Cometa Cenas e principalmente esse nome extraordinário, venha cometer cenas, cometa a sua cena aqui, que foi um instrumento tão bom que existe até hoje, não é? Nós tínhamos um problema sério que era de terminar as disciplinas e ficar entre nós, ficar entre os alunos, esse final de disciplina. E o Cometa Cenas trazia a comunidade para dentro do departamento. Na época, o Instituto era muito mais integrado, então nós tínhamos também a presença no Cometa Cenas da música, que se apresentava, fazíamos exposições com o departamento de desenho. Então, era um momento também de confraternização do Instituto. E, de qualquer maneira, é um instrumento que continua vivo e importante até hoje no departamento. Uma outra alegria incrível foi ter o meu nome em uma das salas do departamento. Não é? A salinha na entrada do departamento João Antônio toda vez que volto ao prédio, me encanta, não é? E fico extremamente feliz. Outro momento de grande alegria foi a homenagem que eu recebi na minha aposentadoria, que foi uma homenagem linda, dos alunos repetindo exercícios que tínhamos feito em aula, a presença do Roberto Correia tocando para nós, e uma festa maravilhosa, o que me encheu de orgulho e que me deu um prazer enorme. Essas homenagens, principalmente feita por alunos, não é uma coisa que me honra muito. No festival universitário também, no CEL, que eu já aposentado recebi uma outra homenagem dos alunos, uma homenagem depois de aposentado, feita
por ex-alunos é uma coisa muito linda de se ver. E sempre que eu frequento, sempre que eu vou ao encontro do colegiado de cênicas, me lembro de todas as grandes discussões, grandes brigas e etc., mas consigo ver uma quantidade de ex-alunos que hoje são professores do departamento, o que mais uma vez me enche de orgulho muito grande. Obviamente, receber o título de notório saber e mais tarde o de professor emérito culminou esses prazeres todos que eu tive durante essa minha vida no Departamento de Artes Cênicas. A homenagem também durante os 25 anos do IDA foi muito linda e como uma piada quase hoje, né, porque na época foi uma coisa muito difícil de enfrentar, e um caso que eu gosto de contar sempre, porque mostra a nossa luta, né, porque tivemos que lutar para colocar o nome das artes em quase todos os documentos da universidade, que não existiam, era tudo ciência, 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 e eu perguntava em todos os colegiados, a arte não faz parte da universidade, então por que não temos o nosso nome aí? E me lembro, na redemocratização da universidade, fomos chamados pelo capitão de fragata Azevedo para uma reunião que estávamos organizando a ADUMB, e ele nos chamou para nos cobrar essas atitudes no auditório da reitoria. Estávamos todos reunidos no auditório da reitoria. Ele entrou pelaquela porta de baixo, no palco, nos olhou a todos no fundo dos nossos olhos e sabíamos que Azevedo tinha uma memória, ou tem ainda uma memória extraordinária, e ele sabia o nosso nome, a nossa ficha, nos conhecia perfeitamente. E na época, ainda durante a ditadura, era um perigo nos reunir e principalmente nos reunir numa associação de professores. Então, para mostrar o clima de como era antes, né? A nossa luta durante a redemocratização, depois a construção do Instituto de Artes e do nosso departamento. Então, várias lutas vencidas, várias alegrias imensas e um prazer enorme em ter feito parte de toda essa história. Talvez a mais difícil. Prospecções. Como adivinhar o futuro, né? Mas, quando começamos, uma pergunta que nós ouvimos muito nos colegiados superiores antes da aprovação do nosso curso, do nosso departamento, era: mas existe mercado para essa atividade? Então, por que um curso universitário? O argumento maior era que realmente existia um mercado imenso a ser dominado. Então, nós tínhamos uma possibilidade enorme de uma porção de ações que ainda não tinham sido feitas. Nós ainda não tínhamos uma possibilidade real de profissionalização logo que a gente começou. Mas tínhamos todas as possibilidades de profissionalização, porque o mercado estava aberto. E hoje nós percebemos que uma quantidade enorme dos nossos ex-alunos hoje sobrevivem do teatro, ou dando aulas, ou fazendo espetáculos, ou
fazendo cenografia, figurino, dramaturgia, porque o curso, na verdade, apesar de ser um curso de interpretação para a formação de atores, ele possibilitou, no convívio com os professores, uma quantidade imensa de possibilidades de outros tipos de profissionalização. Então, hoje nós temos excelentes cenógrafos, figurinistas, iluminadores, dramaturgos, etc, etc, etc. E, obviamente, uma quantidade grande de atores também. Isso eu acho que dá a possibilidade da gente continuar, né? Mesmo depois desse período terrível que estamos vivendo agora, não é, com essa peste, mas sairemos dessa e vamos ainda trabalhar muito. O departamento evoluiu de uma maneira imensa, né? Do solitário professor que vos fala a uma equipe muito grande de gente que hoje faz um trabalho acadêmico extraordinário, que espero que nunca perca a possibilidade do artístico, a importância do artístico. Não é? É extremamente importante a crítica, é extremamente importante a pesquisa, isso tudo enriquece imensamente a nossa atividade, mas não podemos perder o artístico. Nós tivemos um momento extraordinário que é a nossa história. Nós começamos um trabalho em Brasília que não tinha muita crítica, nós éramos todos jovens, não tínhamos aí um pensamento mais assentado de pessoas como eu hoje, mais velhas, que podiam dizer faça isso, não faça aquilo. Então podemos experimentar imensamente, e experimentamos muito quando saímos daqui para outras cidades, eram sempre vistos como como espetáculos de vanguarda, espetáculos que uniam teatro e dança, espetáculos corporais, espetáculos com uma linguagem que não era extremamente habitual. Então esse já era no começo. Imagine agora, né? Podemos muito mais e vamos poder muito mais. É isso que eu posso esperar e desejar para o nosso Departamento de Artes Cênicas. Um grande beijo.